Quando a gente fala de grandes acontecimentos no mercado de ações a nível global, é quase impossível não pensarmos no nome GameStop. Antes uma gigante no setor de varejo de videogames dos Estados Unidos, a empresa passou a ser alvo de um verdadeiro ataque financeiro de grandes players e fundos de investimento que apostavam no fim da varejista. Todo mundo achava que, assim como a Blockbuster, a GameStop seguia um modelo antigo e que logo iria acabar. Agora é que a maioria dos gamers preferia comprar jogos em plataformas digitais como a Steam e a Epic. Acontece que durante essa grande aposta na falência da empresa, uma galera do Reddit começou a se mexer e iniciou um movimento sem volta que iria abalar toda Wall Street, num dos short squeezes mais agressivos e famosos do mundo. Hoje a gente vai falar sobre a história da GameStop, a varejista de jogos que, de um pequeno negócio de revenda de videogames, acabou se tornando a peça central de um dos maiores combates financeiros já vistos na história americana. Eu sou o Revel, você tá no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da GameStop. A história da GameStop começa em 1984 na cidade de Dallas, no Texas, num negócio que na época tinha um nome completamente diferente, Babbage's. Fundada por James McCurry e Gary Cussin, a empresa nasceu como uma pequena loja especializada em softwares para computadores, uma coisa super nichada para os anos 80. Naquela época, o mercado de videogames ainda estava se recuperando do grande crash de 83, e a prioridade da Babbage's não eram os consoles, mas sim o varejo de produtos para PC. Só que com o passar do tempo, os fundadores perceberam que o público começou a se interessar por jogos, e esse interesse acabaria moldando o futuro da companhia. Nos anos 90, a Babbage's passou por uma grande expansão. Ela passou a integrar o grupo Nelstar Retail, e em 96 acabou sendo adquirida pela Barnes & Noble, que estava interessada em ampliar sua presença no segmento de entretenimento digital. Depois disso, a empresa se fundiu com a Funko, uma grande distribuidora de jogos, e foi a partir dessa fusão que nasceu oficialmente o nome GameStop, em 1999. O rebranding veio acompanhado de uma estratégia agressiva de crescimento. Eles queriam abrir lojas num ritmo acelerado, especialmente em shoppings e áreas de grande circulação nos Estados Unidos. No começo dos anos 2000, a GameStop já era uma das grandes potências no varejo de videogames, focando na venda de consoles consagrados como o PlayStation 2, o Xbox e o GameCube. E além de vender jogos novos, eles também faziam revendas de jogos usados, o que tornava a rede ainda mais acessível e popular. Não demorou muito para que a GameStop migrasse para outros países como Canadá, Nova Zelândia, Austrália e finalmente para países na Europa. A GameStop se tornou a maior rede de lojas físicas de videogames do mundo, mas esse sucesso carregava uma vulnerabilidade gigantesca, a dependência quase total da venda física de jogos e consoles. Conforme o mercado avançava para um formato digital, com o nascimento de plataformas como a Steam, a PlayStation Network e a Xbox Live, o modelo de negócios clássicos da GameStop começou a azedar. A empresa ainda crescia, mas agora num ritmo muito mais lento, e alguns sinais claros de saturação já começavam a ser notados. No final da década de 2010, a queda nas vendas, o fechamento de diversas lojas físicas e a mudança no comportamento dos consumidores transformariam a GameStop em um alvo tentador para especuladores do mercado financeiro. Players institucionais que veriam na GameStop uma oportunidade perfeita de apostar na queda da varejista, num movimento que iria iniciar um dos episódios mais surpreendentes e marcantes de Wall Street. Para entendermos como que a GameStop se tornou o epicentro de uma das maiores batalhas financeiras da história da Bolsa Americana, a gente primeiro precisa entender o que quer dizer operar vendido. Quando você acha que uma ação vai subir, você compra a ação. Se ela sobe e você tem um pensamento de curto prazo, você vai lá e vende. E além de recuperar o dinheiro que você investiu, você ainda tira um lucro. Essa é uma operação simples de compra que a maioria dos investidores aqui no Brasil fazem. Agora, se você acha que a ação vai cair e quer fazer algum dinheiro com isso, você pode fazer algo que a gente chama de operar vendido. Você basicamente aluga a ação de alguém que tenha ela, inicia a operação vendendo essa ação emprestada na bolsa e tudo que ela desvalorizar vai entrar como lucro para você no final da operação. Só que para finalizar a operação você vai precisar comprar a ação de volta para devolver para o dono. Essa é uma versão mega resumida de como funciona uma operação de venda, mas tem os detalhes muito importantes de risco que a gente vai ter que entender também. Quando você compra uma ação, o pior que pode acontecer é a ação ir para zero e você perder todo o dinheiro que investiu. É uma merda, mas pelo menos você não fica devendo. Em compensação, quando você compra uma ação, não existe limite de ganhos. A ação pode subir, dobrar de preço, aumentar 10 vezes, o céu é o limite. Agora, quando você opera vendido, tudo que você pode ganhar é o valor total daquela ação, se ela, em teoria, chegar a zero. Mas se a ação subir para a estratosfera, bom, aí as coisas já complicam bastante, porque você vai precisar comprar a ação para finalizar a operação, independente do preço. Muita gente quebra operando vendido justamente por ignorar esse risco de que a ação suba descontroladamente.
Então geralmente as pessoas vão fazer essas operações de venda a descoberto com empresas que elas sabem que uma hora ou outra vão quebrar. E esse parecia ser o caso da GameStop. Com o avanço das vendas de jogos online e o esvaziamento das lojas físicas, muitos fundos de investimentos e players institucionais viram na companhia uma jogada perfeita para tirar uma grana extra. Quando a pandemia bateu em 2020 e as pessoas passaram a ficar só em casa comprando online, esse parecia ser o prego final no caixão da GameStop. As ações despencaram com vendas feitas por grandes fundos de investimentos como a Melvin Capital e a Citron Research, que abriram posições vendidas massivas contra a companhia. Só que esse pessimismo começou a ficar exagerado demais. Existiam mais ações sendo vendidas na bolsa do que ações reais da companhia. Porque esses fundos estavam vendendo tanto que as ações alugadas circulavam umas 2 vezes antes de voltar para o dono. O que fazia uma espiral maluca de vendas que estava totalmente descolada da realidade. Alguns investidores pessoa física que acreditavam realmente numa recuperação da GameStop começaram a perceber esse movimento ultra especulativo na bolsa e começaram a se questionar se essa aposta certa de que a GameStop iria quebrar era tão certa assim. Porque o consenso em Wall Street era o de que a falência da GameStop era só uma questão de tempo. Só que nas profundezas do Reddit, um fórum bem conhecido na gringa, uma galera de um grupo chamada Wall Street Bets começou a criar um movimento que iria mudar os rumos do jogo. O que começou com uma conversa mega nichada num fórum online, acabou se transformando em questão de semanas em um movimento insano que iria virar a principal notícia no mercado financeiro do mundo todo. O Wall Street Bets é um subreddit que é a versão americana do que a gente tem aqui com a Faria Lima Bets. Basicamente é uma parte do Reddit onde investidores e pessoas físicas se reúnem para compartilhar memes de finanças, ficar por dentro das novidades do mercado financeiro e ficar contando histórias sobre suas perdas e seus ganhos, que eles chamam de gain or loss. E embora tenha muito meme circulando nesses fóruns sobre grandes apostas que as pessoas fazem em bolsa, geralmente tendo uma pegada mais cômica, uma parte assustadora das pessoas levam as diquinhas postadas lá a sério, e acabam comprando as ações que são comentadas por lá. Isso começou a acontecer com a GameStop. Muita gente percebeu esse excesso de ações alugadas vendidas no mercado, e começou a se perguntar se eles não poderiam ferrar com essa galera que estava apostando no fim da empresa, simplesmente comprando a ação. Um dos nomes mais conhecidos desse movimento foi Kate Gill, um analista financeiro de Massachusetts formado em administração. Jill levava uma vida modesta trabalhando em uma seguradora, cuidando da sua família, e nas poucas horas vagas que tinha, ele estudava o mercado financeiro e acabava fazendo publicações sobre ações na internet. Em 2019 ele começou a postar vídeos no YouTube com o apelido de Roaring Kitty, que seria algo como gatinho rugindo em português, além de fazer publicações no Wall Street Bets usando o nome de Deep Fucking Value. Nos seus vídeos, ele falava sobre o mercado de ações de um jeito mais descontraído, tentando trazer diquinhas de investimento que não eram tão óbvias no mercado, e tentando fazer valuation de empresas de uma forma mais fria. E aí, no meio dessas análises, ele acabou esbarrando na GameStop. Para Jill, aquela era uma ação promissora, que ainda poderia se sacudir, se reinventar, migrar para vendas digitais e que tinha múltiplos até que bons, mas que apesar de tudo isso era vista com um extremo pessimismo pelo mercado. Ele então começou a comprar ações da GameStop, enquanto fazia vídeos com a sua característica bandana vermelha na cabeça e uma camiseta de gatinho. Nos vídeos ele mostrava suas operações de compra e explicava como seria um bom negócio comprar as ações da GameStop pro longo prazo, ainda mais se acontecesse um short squeeze. Short squeeze é quando existe uma grande pressão vendedora no mercado, criando uma bolha de vendas, e aí do nada o tempo muda e todo mundo começa a comprar a ação. Quem está operando vendido é obrigado a comprar as ações para sair da posição, ajudando ainda mais o preço do ativo a subir, criando agora uma nova distorção, só que agora de compra. Jill passou por toda a pandemia cuidando da sua família, trabalhando, postando vídeos e comprando mais ações da GameStop. Uma ação lixo que ninguém queria, e que era negociada por mais ou menos $1. Só que as ações começaram a reagir e o nome da GameStop começou a cair na boca do povo, com pessoas comprando aqui e ali. Saber investir bem o seu dinheiro pensando no longo prazo é algo importantíssimo, não só para grandes empresas, mas também para nós, pequenos investidores. E se você quiser aprender a investir de verdade, sem essas fantasias que te vendem de enriquecer rápido, eu te recomendo a OVP. É só você abrir o site da ovp.com.br, clicar no botão para fazer a sua análise de perfil e responder um questionário bem simples. Muita gente fica com preguiça de responder, mas aí se você não tem paciência para responder um questionário, talvez investimentos de longo prazo não façam muito sentido para você. Na OVP a gente vai te ensinar o caminho certo e sem atalhos, aportar de forma consistente nos melhores ativos. Se você acha que dá para ficar rico da noite pro dia aportando pouco, eu não quero te desanimar, mas isso não vai acontecer. Agora, se você já é alguém que ganha seus R$ 4.500 por mês e consegue salvar uma parte legal dessa grana para fazer os aportes, aí a coisa já muda de figura.
E se você ganha seus 15 ou até 50 mil reais por mês, esse processo para enriquecimento vai ficar ainda mais rápido. Só que quando eu falo de enriquecer, eu não tô falando de você sair por aí com uma Ferrari na rua. Eu tô falando de você conseguir respirar um pouco mais tranquilo, sabendo que uma grana relevante vai cair na sua conta todo mês de forma passiva. Para quem se mata trabalhando e depende 100% do salário, essa talvez seja uma ótima forma para diversificar nas receitas e até para se aposentar mais cedo do que a maioria. Que, para ser bem franco, a gente sabe que a maioria nem vai se aposentar pelos moldes que a gente tem hoje. Se você quiser fazer isso do jeito certo investindo no seu futuro, aovp.com.br. Clica no link e preencha o formulário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir de forma estratégica, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas voltando para a história da GameStop. Os papéis começaram a ficar mais voláteis, mas segurados por uma força que puxava para baixo por causa da forte posição vendida dos grandes fundos. Só que aí, em janeiro de 2021, as publicações sobre a GameStop começaram a viralizar para valer no Reddit. A ação pulou de $5 para $17, e em alguns dias ela pulou de $17 para $347. As ações da GameStop se tornaram um assunto do momento, e até o Elon Musk fez um tweet chamando as ações de GameStop de GameStonks, o que inflamou ainda mais o mercado. Pessoas começaram a comprar as ações da companhia com a promessa de ficarem ricas, e os fundos começaram a ter prejuízos bilionários, conforme eram obrigados a encerrar suas operações vendidas e comprar ações no mercado, fazendo com que os preços aumentassem cada vez mais. Jill, que inicialmente tinha colocado $50 mil do seu bolso na ação, viu seu patrimônio crescer para impressionantes $40 milhões. Só que esse oba-oba uma hora ia acabar. O frenesi em torno das ações da GameStop atingiu proporções inéditas. Só que nenhum foguete sobe para sempre. No auge da valorização, quando o preço já estava em níveis estratosféricos e os fundos vendidos acumulavam prejuízos bilionários, uma decisão inesperada mudou completamente o rumo dessa história. Na manhã do dia 28 de janeiro de 2021, a Robinhood, uma plataforma de negociação popular entre investidores de varejo nos Estados Unidos, anunciou restrições severas para compras de ações da GameStop. A Robinhood tinha ganhado notoriedade nos anos anteriores ao oferecer corretagem zero, uma interface simples e a possibilidade de se investir usando apenas um smartphone, atraindo assim uma legião de jovens investidores americanos. A maioria dos investidores pessoas físicas que estavam de olho no Reddit estavam comprando por esse aplicativo. E quando os caras removeram o botão de compra da GameStop, tudo que os investidores podiam fazer era vender essas ações no desespero. Reza a lenda que a Robinhood foi pressionada a fazer isso por grandes players institucionais, que queriam acabar logo com esse oba-oba dos investidores pequenos para mitigar um pouco o dano das grandes corporações. Essa decisão da Robinhood de bloquear compras no momento da maior alta histórica da GameStop soou como uma traição para os pequenos investidores, que confiavam na corretora de olhos fechados. A justificativa da corretora para fazer isso foi o cumprimento de exigências de margem, que exigiam bilhões de dólares como garantia para manter as operações de muita volatilidade. Só que para a comunidade de investidores, a medida foi interpretada como um movimento para proteger os interesses de Wall Street, evitando que os fundos vendidos sofressem perdas maiores ainda. O impacto no preço das ações foi imediato. Sem a possibilidade de novos compradores pressionarem o preço para cima, a ação da GameStop começou a despencar. Em questão de dias, a ação caiu de $400 para $100. Muitos investidores que entraram no topo viram o dinheiro de uma vida inteira simplesmente evaporar. Muita gente perdeu tudo nessa época, e se arrepende até hoje de não ter vendido as ações quando elas bateram nos $400. Para os grandes players, as perdas também foram enormes. A Melvin Capital precisou de um aporte de emergência de aproximadamente $2,75 bilhões de outros fundos para cobrir prejuízos, e ainda assim acabou encerrando as atividades em 2022. Outros fundos, porém, conseguiram se reposicionar e lucrar com a volatilidade, aproveitando essa queda das ações orquestrada pela Robinhood. A essa altura do campeonato, o caso já estava uma completa bagunça, e a pressão pública foi tão forte que o caso foi parar no Congresso dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2021, uma audiência reuniu os personagens centrais da história do Short Squeeze. Dentre eles estava Vlad Tenev, o CEO da Robinhood, Gabe Plotkin, o gestor da Melvin Capital, e o próprio Kate Jill, o youtuber que de certa forma acabou sendo uma das peças centrais nesse jogo. Jill contou no seu depoimento que todo esse episódio abalou bastante sua vida pessoal, e que ele acabou sendo demitido do seu emprego na seguradora e foi alvo de muito hate online. Mas disse também que no final das contas, ele simplesmente gostava das ações da GameStop, e que não teria feito nada diferente. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP,
que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. Toda essa história do Kate Gill, da Robinhood e da luta dos pequenos investidores com os grandes fundos de investimento em volta das ações da GameStop foram contados no excelente filme Dumb Money, de 2023, estrelando Paul Dano no papel principal. Depois de toda essa loucura especulativa que colocou a GameStop sob os holofotes globais, a pergunta que fica é: será que a empresa conseguiu de fato se reinventar e sair do caminho meio decadente que ela estava seguindo? Agora, no ano de 2025, a GameStop é avaliada em mais ou menos 10 bilhões de dólares, mostrando uma recuperação bem grande desde os momentos mais críticos da sua história. Mas essa recuperação não aconteceu da noite para o dia. A GameStop, ainda naquela época que estava com seus papéis sendo vendidos em massa pelas grandes instituições, começou uma operação de venda de celulares que acabou não indo muito para frente. Suas vendas online de jogos ainda estão muito atrás de outras empresas do setor, mas em paralelo a tudo isso, ela tem se reinventado ao diversificar sua linha de produtos das lojas físicas. Itens como bonecos Funko e card games passaram a integrar um modelo que combina a loja física, e-commerce e retirada na loja e entregas no mesmo dia. No aspecto financeiro, o ano fiscal de 2024 fechou com uma receita anual de cerca de 13,82 bilhões de dólares, uma queda de 27,5% em relação a 2023, quando a GameStop faturou 5,2 bilhões de dólares. Mesmo assim, ainda que essa receita seja menor do que do ano passado, o lucro líquido indica que existem sinais claros de recuperação. Ela pulou de 6,7 milhões de dólares no ano fiscal de 2023 para 131 milhões de dólares em 2024. Ou seja, a empresa tem melhorado suas margens e agora está longe de rodar no prejuízo, como ela vinha fazendo desde a época anterior a 2022. Além disso, a empresa acumulou quase 5 bilhões de dólares em caixa, reforçando sua capacidade de resistir a tempestades no setor de varejo. Um outro movimento curioso da GameStop foi a adoção de Bitcoin como um ativo de reserva de valor para a empresa. Algo que na real tem virado moda tanto lá fora quanto aqui no Brasil, com empresas como a Melius que estão fazendo estoque em Bitcoin. O que eu acho que nem é algo ruim, mas que também não pode ser o principal case da companhia. Bom, e fora das finanças, a GameStop continua reduzindo seu espaço físico, diminuindo cada vez mais o seu número de lojas e focando cada vez mais no digital. Ela pulou de 4.169 lojas em 2024 para 3.200 lojas em 2025, mostrando que ela tem enxugado bastante a sua operação. Se essa estratégia vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Para se tornar sócio da GameStop, você pode comprar as ações da companhia pelo ticker GME na Bolsa Americana. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior escola de investimentos e consultoria do país que vai te ensinar a investir de verdade. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!